Olá e bem-vindos a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça em um tema que é honestamente fascinante: a intersecção entre a fé e a nossa moralidade. Afinal, o que molda o nosso senso do que é certo e do que é errado quando a crença e o sagrado entram na equação? É uma jornada intelectual daquelas, e o nosso objetivo aqui é destrinchar como diferentes tradições ao redor do mundo enxergam a ética. Vamos lá? O nosso roteiro de hoje é bem direto. Vamos começar investigando se religião e ética são a mesma coisa. Passar pela teoria do mandamento divino, ver o que as tradições têm em comum, entender como tudo isso se aplica no mundo real e, por fim, olhar para o futuro rumo a uma ética mundial. Então, dando pontapé inicial com a nossa primeira grande pergunta. Afinal, religião e ética são a mesma coisa? Para a gente não se perder, é legal alinhar os conceitos logo de cara. Segundo os pesquisadores Nordar e Sescon, essas são esferas diferentes, mas que conversam o tempo todo. A ética busca uma base racional. Ela quer entender o porquê das nossas escolhas morais usando a razão. Já a religião atua em outra frequência. Ela foca na relação com o sagrado, dando um propósito, um sentido maior para os mistérios da nossa existência. Ou seja, uma foca na razão das nossas ações, a outra no sentido último da nossa vida. E é exatamente nesse ponto de encontro que a mágica acontece. Especialistas apontam que a religião tem um papel gigantesco no comportamento ético, servindo como uma espécie de fundação. Pensa bem, a lógica, sozinha, raramente consegue trazer conforto no momento de luto ou numa crise extraordinária, certo? A religião traz essa função simbólica para lidar com o inexplicável. Além disso, ela age como uma supercola social. Ela oferece esperança, um plus de sentido que fortalece os valores éticos de uma comunidade inteira. O que nos leva perfeitamente para a nossa segunda parte, a teoria do mandamento divino, uma das tentativas mais antigas de explicar essa conexão. Tem um dilema clássico na filosofia, que começou lá na Grécia Antiga com Sócrates, que dá um verdadeiro nó na cabeça. A pergunta é a seguinte: as ações são corretas porque Deus as ordena, ou Deus as ordena porque elas já são corretas? É o tipo de reflexão que faz a gente parar tudo e pensar de onde de fato vem a autoridade sobre o que é certo ou errado. A teoria do mandamento divino corta o mal pela raiz e resolve isso de um jeito bem taxativo. Para essa visão, a moralidade está 100% dentro da religião. A lógica é simples. Deus cria, logo Deus dita as regras. As ordens divinas não são dicas ou sugestões. Elas definem o que é a moralidade. Para quem vive essa fé, isso entrega uma base incrivelmente sólida. Afinal, a regra vem direto da autoridade máxima. Mas claro, no mundo das ideias, nada passa sem um bom debate. Existem alguns atritos bem famosos aqui. Primeiro, o mistério. Como meros mortais podem ter certeza absoluta do raciocínio de um ser infinito? Depois tem a questão da arbitrariedade. Se algo é certo só porque foi ordenado, a regra poderia ser mudada a qualquer momento, sem motivo aparente. Mas o mais intrigante é o paradoxo da independência. Se a gente assume que Deus proíbe a mentira porque mentir já é ruim por natureza, bom, então a gente está admitindo que existe um certo e errado independente de Deus que até o próprio divino respeita. Justamente por causa dessas dificuldades teóricas, o grande consenso que a gente vê entre os acadêmicos hoje é que o diálogo sobre ética precisa ter os pés no chão da razão. Ficar apenas no isolamento dogmático é perigoso. O diálogo crítico é a ferramenta que a humanidade tem para evitar que visões radicais e fundamentalistas sejam impostas goela abaixo na sociedade. Saindo agora um pouco da filosofia pura e entrando na nossa parte 3, princípios comuns nas tradições. Como isso funciona na vida real de diferentes culturas? Olha só o nível de diversidade que a gente tem no mundo. De um lado, as religiões abraâmicas, como o cristianismo, o judaísmo e o islamismo. Elas têm uma ética teocêntrica. É algo muito prescritivo. O foco está na obediência às leis dadas por um Deus pessoal. Em total contraste, a gente tem as tradições dármicas lá do Oriente, como o budismo e o hinduísmo. A ética deles é cosmocêntrica e totalmente focada na experiência. O objetivo não é obedecer a um chefe supremo, mas sim agir com compaixão para manter a harmonia e o fluxo natural do universo. E é aqui que a coisa fica realmente surpreendente. Apesar dessas metodologias serem opostas na teoria, na prática, elas concordam em muita, mas muita coisa. Existe uma convergência ética global. Quase todas as fés partilham a regra de ouro, abraçam a solidariedade e a compaixão. No Oriente, o conceito de ahimsa prega a não violência absoluta. No judaísmo, o Tikkun Olam fala sobre reparar o mundo e no islamismo, o zakat torna a caridade uma obrigação. No fim do dia, a bússola moral de quase todas as religiões aponta para a mesma direção: aliviar o sofrimento e promover a justiça social.
E, para resumir essa convergência, ninguém melhor que o sábio Hillel. Ele disse: "O que quer que seja odioso para ti, não faças ao teu próximo." Com palavras diferentes, essa é a verdadeira regra de ouro da humanidade. É a prova viva de que, no coração de toda essa teologia complexa, o respeito inegociável pela dignidade do outro é o que realmente importa. E é com essa base que entramos na parte 4, religião no mundo real. Porque a teoria é linda, mas e quando a fé esbarra nos problemas laicos do século XXI? Pensa num tabuleiro sociopolítico. O sociólogo Boaventura de Souza Santos mapeou como as religiões agem na política e o resultado é uma diversidade imensa. Tem grupos pluralistas que convivem super bem com o Estado laico. Tem os fundamentalistas que querem que o texto sagrado vire lei de Estado para todo mundo. Na política prática, a gente vê visões tradicionalistas, que tentam resgatar regulações do passado, e alas progressistas, que usam a essência da sua fé especificamente para combater a desigualdade e lutar pelos oprimidos. A religião não é uma coisa só, é uma força motriz que puxa a sociedade para vários lados diferentes. Agora, se tem um campo minado nessa história toda, atualmente, esse campo é a bioética. O choque entre o que a ciência já consegue fazer com a vida humana e o que as tradições religiosas consideram sagrado gera debates ferventes. A tecnologia moderna avançou muito mais rápido do que os textos sagrados puderam prever, e isso cria atritos enormes. Alguns acadêmicos até dizem que a bioética moderna nasceu como uma revolta para tirar o monopólio da igreja das decisões médicas. E os exemplos são muitos. A gente vê a oposição católica a pesquisas com embriões para preservar a sacralidade da vida, ou testemunhas de Jeová recusando transfusões de sangue por obediência literal. São momentos onde a ciência, com suas respostas universais, bate de frente com convicções de fé que são profundamente inegociáveis para essas comunidades. Mas tem uma luz no fim do túnel. Com o fortalecimento da democracia e movimentos internos como o Concílio Vaticano II, as religiões estão mudando de postura. Cada vez mais, elas deixam de apenas ditar regras de cima para baixo e passam a sentar na mesa de debate. Elas estão participando da conversa democrática sobre tolerância e dignidade, reconhecendo que a reflexão conjunta vale muito mais que a simples obediência cega. E essa vontade de dialogar nos leva direto à nossa quinta e última parte, rumo a uma ética mundial. Essa frase do teólogo Hans Kung resume exatamente o tamanho do desafio. Não haverá paz no mundo sem paz entre as religiões. Sem paz entre as religiões, não haverá diálogo. É um fato demográfico irrefutável. A gente simplesmente não consegue planejar um futuro de paz global se a gente ignorar o peso gigantesco que a fé tem na vida de bilhões de pessoas na hora de resolver conflitos. Pensando nisso, Kang propôs o projeto do Ethos Mundial. A ideia central? Uma coalizão gigante entre pessoas religiosas e não religiosas. Ele pegou aquela famosa regra de ouro e filtrou o que há de mais essencial, chegando a 5 pilares, 5 padrões que não dá para negociar. Não matar, não mentir, não roubar, evitar condutas imorais que machucam os outros e manter o respeito mútuo na base da sociedade. São as diretrizes mínimas para a humanidade conseguir conviver no mesmo planeta. E por que as religiões são tão vitais nesse projeto? Porque elas trazem um peso pesado para a mesa. A ética secular civil é maravilhosa e traz ótimos argumentos lógicos, mas a religião consegue ancorar esses valores éticos em um absoluto. Ela transforma o é bom fazer isso em uma obrigação incondicional, um compromisso inquebrável. Essa força motivacional, quando bem direcionada, é um motor incrível para o bem comum. Para encerrar a nossa explicação de hoje, eu deixo essa grande charada no ar. Como nós, como humanidade, podemos equilibrar a liberdade e a autonomia laica que conquistamos com o peso dessa imensa e rica sabedoria milenar das tradições? Anular uma em favor da outra claramente não é a resposta. Como esses dois polos vão moldar o amanhã? Fica aí a reflexão para cada um de nós. Mantenham a mente aberta, continuem questionando as bases de todo ao redor e muito obrigado por acompanharem essa jornada com a gente.